Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, programa especial, iniciando a nossa semana com uma nova série hoje, falando sobre a Reforma Protestante, falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, ou os pilares da Reforma Protestante, que são somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. E você que me acompanha pelo YouTube, você pode ver aí que a gente está aí, eu fiz o possível aí para deixar aqui um ambiente bem característico aí da Reforma Protestante, nessa semana que nós estaremos meditando sobre esse assunto tão fundamental, tão importante. Mas, sem perca de tempo, vamos ouvir a nossa vinheta. Nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. Eu quero aqui agradecer a Deus. Ontem eu estive ali na congregação do Flor do Campo, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Muito bem. Eu quero aqui mandar um abraço especial para os irmãos da congregação do Flor do Campo, Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, no bairro do Flor do Campo, lá em Tremembé. Ontem eu estive lá com meu amigo pastor João Correia, que está ali dirigindo aquela igreja, cuidando daquele povo. Estivemos ali, foi um tempo de muita qualidade, em que nós tivemos a oportunidade de compartilhar mais da palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm nos recebido ali com tanto amor, com tanto carinho. Deus abençoe a todos vocês. Mas eu quero também que você participe do nosso programa. Eu quero que você mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande o seu pedido de oração, conte para nós o seu testemunho, ou mesmo converse com a gente. Nós queremos te conhecer, saber de onde você nos ouve, que é sempre uma alegria e satisfação receber a participação de vocês aqui no nosso programa. E você também que me acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí as suas mensagens nos nossos comentários, que também estaremos observando, e você também pode aproveitar e se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, que nós estamos aqui também prontos a bem lhe atender. Nós vamos então ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós vamos fazer hoje aqui uma exposição introdutória sobre a nossa série, falando sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, os 5 solas, e nós vamos navegar aí, vamos viajar aí no tempo, compreendendo um pouco a história da igreja, os seus desdobramentos e o que levou essa ruptura do cristianismo católico romano para o que nós hoje consideramos e entendemos por protestantismo. Então, não saiam daí. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio,
Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, eu quero aproveitar essa oportunidade para ler juntamente com vocês o texto de Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Na verdade, Romanos 1,17 é o texto que vai, vamos dizer assim, desencadear o que vem a ser a reforma protestante. Toda a reforma protestante está em Romanos 1,17. Todo o entendimento da reforma protestante está na doutrina da justificação pela fé. É o grande assunto que vai romper a igreja romana para a igreja protestante, por ocasião dessa iluminação espiritual que Martim Lutero recebeu quando leu o texto de Romanos 1,17. Mas nós vamos ler então aqui Romanos 1,16 e 17 para melhor compreendermos esse assunto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando começa, em que momento começa a igreja cristã como nós a conhecemos? Em que momento nós poderíamos dizer que começou a igreja cristã? Quando nós observamos as páginas do Novo Testamento e entendemos que Jesus é a razão pela qual vai existir a igreja cristã, ou seja, não existe cristianismo e não existe igreja cristã sem a pessoa de Jesus, nós então entendemos que começa a partir do nascimento de Jesus, se nós assim entendermos. Mas mais especificamente, quando Jesus inaugura o seu ministério, isso ele saindo lá da região da Galileia, da cidade de Nazaré, se dirigindo ao Jordão para ser batizado por João Batista, em que ali nós teremos a presença da Trindade, no momento áureo da inauguração do ministério de Jesus, quando você tem o próprio Cristo encarnado sendo batizado por João, a pomba que simbolizava a presença do Espírito Santo e a pureza, a santidade de Cristo, e a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado a quem eu me comprazo. E ali dá-se início ao ministério de Jesus. Quando Jesus sai da Judéia e volta para a Galileia, já vai acompanhando ele André, que foi
o primeiro discípulo de Jesus, depois João, e aí André apresenta a Simão Pedro a Jesus, e aí temos João apresentando a Tiago, Natanael, depois Filipe, e ali vai começar o ministério de Jesus, ele começando a chamar os seus discípulos. E ele vai para a Galileia e começa o ministério em Cafarnaum, e aí muitas pessoas vão começando a se aproximar de Cristo, e por 3 anos e meio nós temos um Cristo que se tornou famoso por seus muitos milagres, seus muitos ensinos e assim por diante. Então ali se inicia a igreja cristã. Jesus morre, Jesus ressuscita, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja e 3.000 pessoas se convertem a Cristo pela pregação de Pedro. Que ali também se cumpre uma promessa sobre a vida de Pedro, que ele seria o que? Pescador de homens. Essa foi a primeira palavra de Deus, a primeira palavra de Cristo para os primeiros 4 discípulos. André, João, Tiago e Pedro, que faria deles o que? Pescadores de homem. E Pedro, que se tornou o primeiro líder da igreja cristã em Jerusalém, faz a primeira colheita daquilo que Deus, daquilo que Cristo profetizou, daquilo que Cristo disse que eles fariam. Seriam o que? Pescadores de homens. E na primeira pescaria 3.000 pessoas se rendem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ali se inicia a igreja protestante. Aliás, ali se inicia a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja de Cristo Jesus. E aí nós temos de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a capítulo 7, a igreja em Jerusalém e na Judéia. Nós temos no capítulo 8 a igreja em Samaria. Nós temos em Atos, capítulo de número 9, a conversão de Saulo de Tarso. Isso já ele de Jerusalém para Damasco. É em Damasco que nós encontramos uma comunidade cristã que vai acolher o apóstolo Paulo. Então, aquilo que estava previsto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está se concretizando ali. Pregar o evangelho aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando também nós vamos observar lá em Atos capítulo de número 10 a conversão de um gentil chamado que Cornélio na cidade de Cesareia Marítima. Nós temos em Atos capítulo 11 um grande avivamento em que na cidade de Antioquia da Síria muitos gentios se convertem a Cristo, a terceira maior cidade do mundo naquela época. Nós também temos o que? Em Atos capítulo 13, versículo de número... Atos capítulo 13 e capítulo 14, a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, em que eles atingem a região do que? Da Galácia. No capítulo 16, 17 e 18, nós temos a segunda viagem missionária, na região da Macedônia e da Acaia. Já no capítulo 19 e 20, nós temos a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e a mais prodigiosa de suas viagens missionárias. Porque Éfeso era a capital da Ásia Menor e dali as 6 igrejas que nós encontramos juntamente com Éfeso lá em Apocalipse, como também nós encontramos naquela região Colossos e Hierápolis, ou seja, só na Ásia Menor são 9 cidades atingidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso em 3 anos que o apóstolo Paulo prega naquela região. Nós temos também em Atos capítulo de número 21 e capítulo de número 26, a prisão de Paulo em Jerusalém e depois em Cesareia. Em Atos 27 e 28, nós temos então a sua viagem a Roma, o seu naufrágio e o seu pouco tempo que ele ficou ali na ilha de Malta. É a partir daí que nós começamos a entrar no coração da história da igreja, que é o Atos 29, que tem a ver com a história da igreja que envolve a mim e que envolve a você. A continuidade daquilo que a igreja
foi desenvolvendo, daquilo que a igreja foi o quê? Achando o seu rumo, achando o seu caminho. Quando nós voltamos um pouco na história, desde 63 antes de Cristo, Jerusalém, o povo judeu, foi conquistado por Pompeu, que era um cônsul do Império Romano, que era um cônsul dos romanos, e que veio a se tornar um importante líder, que veio a se tornar um importante governante dos romanos, mas que depois veio a morrer por Júlio César. E ali nós temos, a partir de César Augusto, ou Otaviano, que era um dos sobrinhos de César Augusto, lembrando que, aliás, alguns dos sobrinhos de Júlio César, lembrando que Júlio César não foi o primeiro imperador romano. Quem foi o primeiro imperador romano foi Otaviano, ou Augusto César, ou César Augusto, como você queira chamar. E nós temos, a partir daí, a instituição e o início do que vai entender o início de Cristo. Quando Cristo nasce, quem era imperador era o quê? César Augusto. Depois vem Tibério César, já quando o ministério de Jesus se inicia, bem como também o ministério de João Batista inicia. E nós vamos tendo a presença de muitos imperadores, como Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero. Esse Nero que em 10 de julho de 64 vai colocar fogo em Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 vão ser densamente devastados, e os 4 que não foram eram povoados densamente pelos cristãos. E aí ele vai achar álibi para culpar os cristãos do incêndio que ocorreu em Roma. E é a partir daí que uma grande perseguição se dará para os cristãos. Alguém ainda vai dizer que faltou madeira em Roma para se fazer cruz, para se crucificar os crentes. E aí nós temos em 68 Nero sendo deposto e logo em seguida cometendo suicídio. É quando em 70 depois de Cristo, Vespasiano vai inaugurar o Coliseu Romano, e onde por 100 dias ele vai inaugurar e matar cerca de 10.000 cristãos. E aí nós temos um dos capítulos mais dramáticos da história da igreja, que se dará por quase 3 séculos de densa perseguição dos cristãos. Em 81, por exemplo, Domiciano, que foi o mesmo que exilou o apóstolo João na ilha de Patmos, arrogou para si o título de Senhor e Deus, e começou também a causar grandes danos e problemas à igreja cristã. Mas é nesse momento em que Deus vai abrir uma porta nos céus para quem? Para o apóstolo amado, aquele que recostou a cabeça sobre o peito de Jesus, e vai revelar para ele as grandes coisas que aconteceriam no final dos tempos. Em 313, isso depois de um longo período de imperadores ruins, como por exemplo Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio e Diocleciano. Depois de todo esse período, em 311 a 313, Constantino, que vai se converter ao cristianismo, ou acredita-se que ele tenha se convertido ao cristianismo, ele vai instituir o cristianismo como religião oficial do império. E aí nós vamos viver um momento de transição da história da igreja. De uma igreja perseguida, de uma igreja que estava passando por uma grande luta, porém avançando, crescendo, porque o sangue dos crentes era como que o regador, era o que regava a sementeira do evangelho. A propagação do evangelho, o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja também crescia. Porém, nós, nesse momento, paramos de haver conversão e começou a haver conveniência, em que haverá uma mudança 360 graus para a história da igreja.
em que a igreja deixará de ser aquela igreja com aquele viés ainda de Jerusalém, do dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, para agora um momento que vai se misturar com a religião dos romanos, que vai abrir mão das suas posições doutrinárias, teológicas, e vai causar um grande problema, um grande dano para a história da igreja. Nós temos então, nesse momento, disputas por questões de políticas eclesiásticas. Nós temos a disputa das 5 maiores cidades em que o cristianismo estava estabelecido, como Roma, Constantinopla, Alexandria do Egito, Antioquia da Síria e Jerusalém. Em 604, o imperador Focas, então, vai nomear a Nicolau o primeiro bispo universal da igreja cristã, em que ele vai rejeitar. Nicolau dizia e colocou isso como um fundamento, dizendo que aquele que aceitasse tal título seria o próprio anticristo. Mas em 607, o mesmo imperador, o imperador Focas, vai nomear Bonifácio III como bispo da igreja de Roma. E ali, historicamente, vai se iniciar a instituição do papado. E é interessante porque no século VIII, na França, vai surgir um documento chamado de As Falsas Decretais de Isidoro, para tentar gambelar, para tentar enganar as pessoas, dizendo que havia uma sucessão de bispos que culminaria lá no início na pessoa do apóstolo Pedro. Porém, o próprio patrono brasileiro, Rui Barbosa, num dos livros em que ele escreve um prefácio que compreende 70% da obra, ele vai veementemente provar e argumentar que isso é o maior engodo da literatura forjada na história. Em que tentaram de todas as maneiras provar, ou tentaram de todas as maneiras fazer que o papado fosse algo real, algo aceitável, ou algo historicamente bonito, quando na verdade é a maior mentira da história da igreja. E antes desses fatos, é claro, a igreja passou por muitos problemas teológicos, o que levou a igreja a fazer muitos concílios para discutir questões essenciais sobre a sua fé. Como, por exemplo, em 325, em que nós temos o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, para tratar do quê? Da divindade de Jesus. Em 381, nós temos o segundo concílio para tratar da humanidade de Jesus. Isso na cidade de Constantinopla. Já em 451, nós temos o concílio para tratar da pessoa teantrópica de Jesus, que é o famoso concílio de Calcedônia. Em 416, Agostinho vai derrotar Pelágio, um herege que começou a falar ideias e pensar coisas completamente equivocadas a respeito da salvação. E Agostinho vai declarar e derrotar as teses heréticas de Pelágio, dizendo que a salvação é pela graça e não existe outro meio para a salvação. E aí que nós temos do século V ao século XV o que nós chamamos de Idade Média, que também alguns vão chamar de período das trevas, em que há uma hegemonia e um monopólio de poder da igreja cristã medieval. E é nesse período que a igreja se fortalece, é nesse período que a igreja declara muitas coisas, a tradição, o purgatório, começa a surgir muitas coisas. E essa igreja já no final do século XV é uma igreja que está se corrompendo, a tal ponto que vai surgir ou vai culminar no que vai chamar, ou que nós vamos chamar de Reforma Protestante. E nós observaremos, eu não vou avançar por causa do nosso tempo, mas nós observaremos que a partir desse contexto vão surgir o que nós chamamos de pré-reformadores, motivados e talvez ocasionados
pelo que vai acontecer no norte da Itália, chamado de movimento da Renascença, ou renascentismo, em que vai mexer nas principais áreas de pensamento do mundo daquela época, como por exemplo a economia, as artes, a política, a ciência e, obviamente, a questão religiosa. E ao surgir esses pré-reformadores, que nós chamamos de pré-reformadores, que vão preparar o caminho para o que vai acontecer na Reforma Protestante, para as ideias e teses que vão ser discutidas na Reforma Protestante, fazendo uma virada de uma vez por todas, porque a Reforma Protestante não redescobriu a Bíblia. A Reforma Protestante não redescobriu a Bíblia. A Reforma Protestante redescobriu o Evangelho. Ela voltou seus olhos para o Evangelho. E é a partir daí que começa a Reforma Protestante. Mas nós meditaremos nisso a partir de amanhã um pouco mais. E vamos dar seguimento à nossa série aqui falando um pouco sobre os pilares da Reforma Protestante. Então, fiquem com Deus e amanhã nós estamos de volta para dar seguimento a essa mensagem aqui no nosso programa, o programa Palavra Viva. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.